Manchete, depois de limpeza e ônibus, o Ministério Público mira infiltração do PCC na saúde pública. E aí vamos lembrar, na semana passada teve uma investigação que mirou contratos de licitação na área do transporte público na cidade de São Paulo. Agora, o que a gente acompanhou ontem foi uma operação em prestação de outros serviços públicos, e aí na área de limpeza e vigilância. Empresas que fraudavam licitação, simulavam competições, quando na verdade atuavam como um cartel. E a investigação aponta 3 núcleos de ação nesse esquema. Empresários ligados ao PCC, que fraudavam licitação e chegavam inclusive a ameaçar concorrentes. Tem um núcleo de advogados que atuavam para dar um aspecto de legalidade ao esquema. E um núcleo de políticos e funcionários públicos, que direcionavam as licitações e recebiam propina. E aí ontem, Pedro, o governador de São Paulo foi questionado com relação a essa operação e o que disse Tarcísio de Freitas, que outras operações estão sendo gestadas. O que vem por aí? Você já antecipa pra gente, Ministério Público mirando a infiltração do PCC na saúde pública. E aí a gente está falando, Carol, de um elemento que surgiu na administração pública anos atrás, que foram as organizações sociais. Empresas que foram criadas sem fins lucrativos, com o objetivo de filantropia ou de ser uma associação e que justamente por isso conseguiram driblar uma série de processos, procedimentos, protocolos, burocracias que existem no serviço público para conseguir ter a administração de serviços como, por exemplo, o de hospitais. A tese do Ministério Público, que já está bastante avançada, é de que os criminosos conseguiram, da mesma forma que fizeram com as cooperativas de ônibus, se infiltrar nessas organizações sociais, aportar dinheiro, crescer esse aparato que as OAS têm nelas ali, a favor delas, e aí sim participar desses processos de concorrência, inclusive com achaque de funcionários públicos para ganhar licitações. Por quê? A saúde pública é tradicionalmente uma das áreas no Brasil como um todo que tem mais recursos. É uma área onde muito dinheiro é investido. O Ministério da Saúde é um dos ministérios com maior orçamento. As secretarias estaduais de saúde, que administram os hospitais, também têm os maiores orçamentos dos estados. E nos municípios, as secretarias municipais de saúde, que é onde se dá a maior parte desses contratos que são suspeitos, são pastas muito valorizadas, não só politicamente, mas também do ponto de vista do orçamento das cidades. E aí o Ministério Público investiga justamente o uso dessas organizações sociais para também funcionarem como uma espécie de curral ali para lavagem de dinheiro, como a gente viu acontecer nas empresas de ônibus e nas empresas de limpeza pública. Aí vale a pena diferenciar, porque a operação dos ônibus, ela mirou a cidade de São Paulo, a capital paulista. A operação que fala de saúde pública, que fala de limpeza pública e de postos de fiscalização, mais especificamente, ela vai na região metropolitana e na região conhecida como Alto Tietê, em cidades que circundam ali a capital paulista. Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos. Exatamente. As organizações sociais da saúde estão espalhadas por todo o estado, não só pela capital, mas também pelo interior. Então, justamente por isso, uma preocupação do Ministério Público de cercar todas as frentes em que o PCC está justamente tendo essa atuação, Carol. E o Ministério Público já sinalizava nesse sentido, de que o avanço das investigações levaria para as cidades do interior de São Paulo, região metropolitana, interior de São Paulo, não só a capital paulista, e também a participação de agentes públicos e políticos, que foi algo que também chamou a atenção nessa investigação, na operação deflagrada ontem, que mirou a licitação nos serviços de limpeza. É isso, a gente trouxe aqui no Novo Dia justamente esses próximos passos do Ministério Público, que era o foco nos órgãos públicos e também nos políticos. E foi exatamente isso que aconteceu ontem, com a prisão de 3 vereadores de cidades aqui do estado de São Paulo que estariam justamente envolvidos nesse processo de corrupção para facilitar a entrada do PCC nos serviços institucionais, Carol.